nesse último conjunto de slides, que é a última parte, então, dessa aula, a gente começa com esse slide aqui, porque o que a gente viu até agora, né? O que está acontecendo com os gametas? Agora a gente vai falar especificamente da fecundação, continuando aqui com as fases. Então, a gente já viu o que o espermatozoide vai ter que fazer. Ele vai ter que ultrapassar a corona radiata, que acontece lá pela reação acrossômica com a liberação das enzimas, que são liberadas então pelo acrossomo, a movimentação do flagelo da cauda do espermatozoide, né, também ajuda a empurrar células aqui, ó, da corona radiata, então a surgir espaço para ele passar essa corona radiata. Na sequência, adesão e penetração e passagem então do espermatozoide pela zona pelúcida, que também é dependente de enzimas liberadas pela reação acrossômica. Em seguida, as membranas plasmáticas do ovócito e do espermatozoide, elas têm que se fundir. Como que elas vão se fundir? A partir da ligação, então, de receptores específicos, certo? E vai ocorrer a penetração, na verdade não é do espermatozoide, mas seria o quê? Do material genético do espermatozoide no ovócito, que leva à reação cortical, que é o que a gente vai falar agora na sequência. Aqui teria a reação cortical. Então, aqui é o Golgi está formando, então, aqui, ó, grânulos corticais, eles vão se acumular embaixo da membrana plasmática do ovócito. Quando chega o espermatozoide, membrana com membrana, libera grânulo cortical. Quando libera grânulo cortical, esse conteúdo ele é jogado para fora e vai formar uma camada que é chamada de membrana de fecundação ou membrana de fertilização. Nada mais é do que uma zona pelúcida modificada que vai permanecer ao redor desta estrutura até que ela se torne um blastocisto e chegue no endométrio. Depois ela vai desaparecer para que o trofoblasto do blastocisto possa vir a interagir com a parede endometrial. Então, a reação cortical, ela leva ao quê? A inativação de receptores específicos para espermatozoides, impedindo, então, que outros espermatozoides venham a interagir com esse ovócito, porque já ocorreu a fecundação. Aqui a gente tem a membrana de fecundação em formação, aqui a reação cortical, né, acontecendo, aqui a membrana de fecundação já formada, aqui o primeiro corpúsculo polar, aqui o contato com o espermatozoide vai promover, então, o término da meiose 2 e a formação do segundo corpúsculo polar e a formação aqui, ó, do pronúcleo feminino, então contendo o material genético do ovócito. Aqui a gente tem a membrana de fecundação, que é aquela zona pelúcida, então, modificada. A formação dos dois pronúcleos com a fecundação, então aqui, ó, um pronúcleo e aqui outro pronúcleo. Vejam que eles estão se fusionando nessa região aqui para reconstituir o quê? O material, o número diploide da espécie, que é a fusão, então, dos pronúcleos, certo? A célula cresce, duplica o DNA e leva à fusão, então, dos pronúcleos, mantendo sempre a membrana de fertilização, que é essa estrutura modificada ao redor. E nesse último slide, a gente tem aqui os eventos temporalmente acontecendo até alguns eventos de primeira de primeira semana do desenvolvimento embrionário, que é 10 horas depois da fecundação. Então, nós teríamos aqui está listadinho eles para vocês, mas aqui a gente tem no tempo zero, então, a ligação do espermatozoide com o ovo, tá certo? Então, eles vão se ligar. Aí, aqui a gente tem, ó, 10 segundos depois, a fusão do espermatozoide, das membranas, fusão das membranas. 30 segundos depois vai estar ocorrendo a reação cortical, que é a formação, então, que leva à formação da membrana de fecundação. Cerca de 1 minuto depois, a gente tem a fertilização completa,
Aqui nós temos eventos relacionados à descondensação do núcleo para que possa ocorrer a síntese de material genético. Aqui, 12 minutos depois, fusão dos pronúcleos, então, do ovócito e do espermatozoide. Cerca de 20 minutos depois da fecundação, o início da síntese de DNA. Vai sintetizar DNA por quê? Porque esse zigoto vai começar a fazer mitoses sucessivas. Quanto tempo depois? Aqui, ó, 90 minutos após a fecundação, a gente tem a primeira clivagem, a primeira divisão mitótica, certo? E na sequência, cerca de 10 horas depois, a gente tem o início da gastrulação e a sequência dos eventos de primeira e segunda semana do desenvolvimento embrionário, que nós vamos ver nas próximas aulas. Ok, pessoal?